Deixa eu mostrar uma outra reportagem para vocês. Eu traduzi aqui porque isso saiu em inglês, mas eu recomendo que vocês leiam no Substack do Public essa reportagem absolutamente incrível que saiu do Davi Agape, ou David Agape. Aqui nos Estados Unidos certamente é David Agape, no Brasil pode ser Davi Agape. Porque isso mostrou uma coisa absolutamente incrível. Eu botei ela traduzida no meu Locals, com acesso fechado, para não consumir lá o acesso do Substack dele. Mas o FBI, o Jorge Soros, ou melhor, o filho do Jorge Soros, né? A polícia secreta em uma vasta conspiração pela censura no Brasil. Uma investigação de meses revela o esforço global para... Tá aqui. Revela o esforço global para contrariar o populismo, para ir contra o populismo em violação à Constituição brasileira. E eu vou trazer aqui o autor dessa reportagem para que a gente possa dar ênfase a isso que está acontecendo, porque é absolutamente incrível. Davi, muito obrigado por ter, ou David, o Agape, muito obrigado por ter aceito aqui o meu pedido de entrevista. E eu estou absolutamente estarrecido aqui com essa tua publicação. Eu tive acesso a ela através do Michael Shellenberger, que para quem não conhece no Brasil, é um dos grandes jornalistas dos Estados Unidos nesse momento. Ele teve um papel imenso na revelação do complexo industrial de censura que está acontecendo pelo mundo inteiro, os Twitter Files, os Facebook Files. Shellenberger se tornou um dos jornalistas mais importantes, independentes, não é de lado nenhum, pelo contrário, era até um cara de esquerda, era até um cara democrata, autor de um livro brilhante, que eu dei inclusive de presente de Natal aqui para minha companheira, o San Francisco, sobre a destruição das políticas democratas na bela cidade de São Francisco. Foi quando eu tive, por conta do Twitter do Shellenberger, acesso a essa notícia. Deixa eu interromper o seu vídeo só um pouquinho, mas é porque em dezembro fez um ano que as minhas redes sociais foram bloqueadas no Brasil, que todas as minhas contas bancárias foram congeladas, que meu passaporte foi cancelado e que uma multa foi imposta a mim por cada vez que eu falar. E tudo por ordem do Alexandre. Mas até hoje eu não recebi nenhum tipo de comunicação e nem sei do que eu sou acusado. Mas você pode acessar o meu conteúdo através da minha rede do Locals, que é uma rede social gratuita e livre, americana. Lá você pode escolher, inclusive, se você quer me apoiar com uma pequena quantia por mês para garantir que eu continue fazendo jornalismo independente e você vai acabar tendo acesso a vários conteúdos exclusivos. Tem um cupom de desconto disponível aqui para você na descrição. E desde já eu te agradeço por dar voz a quem te dá voz. Agape, me diz aqui para nossa audiência, o que diabos foi isso que você descobriu? Que trabalho de investigação foi esse? Legal, Paulo. Tá me ouvindo direitinho? O áudio está ótimo. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos aí que estão ouvindo essa transmissão. Bom, essa reportagem foi fruto de alguns meses de investigação. O Shellenberger queria expandir o escopo do Complexo Industrial da Censura, das investigações que ele tem feito sobre o Complexo Industrial da Censura, para outros países que ele vê como chave nesse esquema. O Brasil é um desses países. Ele tem publicado algumas coisas sobre a Inglaterra, sobre Irlanda, agora expandindo para novos países que vão aparecendo. Então, tem uma equipe grande de vários locais e pegando jornalistas locais, investigativos, para poder explicar como funciona toda essa trama. É realmente bem complexo. Eu não fiz muitos comentários sobre a reportagem no Brasil, até por conta desses problemas de censura que a gente tem aqui, mas também porque não foi para o Brasil, né? Então não foi para os brasileiros, eu não denunciei para quem está aqui. Até peço desculpa, mas foi para quem está lá fora. Esse é o objetivo, que o mundo veja o que está acontecendo no Brasil, mas é claro que a partir do momento que eu já tenha concluído essa investigação, está em andamento algumas coisas, a gente vai também
mastigar para o público brasileiro poder entender bem o que é o complexo industrial da censura. Bom, explica para a gente isso, em resumo, em linhas gerais, o que descobriu a sua reportagem, porque parece uma coisa de chapéu de alumínio, teoria da conspiração, você misturar Jorge Soros, FBI, Alexandre de Moraes, Luiz Fux, assim, as coisas, você fala, pô, não é possível, esse cara tá inventando essas coisas. Resume pra gente o que você descobriu e como que você descobriu. Legal. Bom, as investigações do Schellenberg, do Taibbi e de outros jornalistas investigativos veio lá do Twitter Files. Então, o Musk, quando comprou o Twitter, ele entregou para alguns jornalistas de vários espectros, né? Então, gente de direita, de esquerda, mas bons jornalistas investigativos, documentos internos do Twitter da administração anterior, mostrando que o governo americano estava atuando, pressionando o Twitter para censurar conteúdos. Então tinham reuniões regulares, vários órgãos do governo dos Estados Unidos. E eles foram avançando as investigações, descobriram depois, tiveram acesso a arquivos do Facebook, e foram avançando e acabaram descobrindo, perceberam que tudo isso fazia parte de um ecossistema maior, global. E eles começaram a chamar isso de complexo industrial da censura a partir do momento que eles viram que a guerra ao terror, o mecanismo, todo o esquema criado pelo governo americano para fazer a guerra ao terror, a partir do 11 de setembro, passou a ser utilizado, né, depois da eleição do Trump, contra os próprios cidadãos americanos. E agora a gente tem percebido que esse esquema que começou lá, começou a se espalhar globalmente. Então, o que a gente está vendo de censura no Brasil é um reflexo do que aconteceu primeiramente nos Estados Unidos e foi sendo exportado. E é interessante isso, né? Você fala de chapéu de alumínio, porque quando eu tive acesso a isso no primeiro momento, eu falei, cara, eu falei até pro Mike, desculpa, cara, mas eu não acho que tenha influência de polícia secreta em censura no Brasil, como assim? E ele falou, investiga, pesquisa e depois a gente conversa. E aí, embarquei aí numa grande investigação com alguns dos meus alunos, me ajudaram bastante na parte de pesquisa, né, a Raquel e o Leandro. E o que a gente descobriu é que não veio de um dia para o outro. Isso foi sendo trabalhado aos poucos. E nessa primeira reunião que teve em 2017, final de 2017, e continuou em 2018. Então, lembrando que final de 2017 o TSE era presidido pelo Gilmar Mendes, e em 2018 passou a ser presidido pelo Fux, tá? Fizeram um conselho para poder começar a namorar a ideia de combater fake news. Então, sempre que a gente falar de combate a fake news, subentenda-se censura, tá? O problema nunca foi notícia falsa. O problema é quem está falando coisas que desagradam o governo. E aí, claro, a desculpa do combate às fake news. Então, nessas primeiras reuniões, eles chamaram alguns especialistas, entre eles agentes secretos do FBI, agentes da ABIN, agentes secretos da ABIN, e agentes da inteligência do Exército. Agora, vamos lá. A gente está falando de colocando aqui na tela a foto, enquanto você está falando, a foto do Luiz Fux, que na época presidia o TSE, com o Howard Marshall, do FBI. Exato. Então, nessa reunião já tinha feito a transição, já era o Fux. Era a quinta reunião. As atas de reuniões estão lá na reportagem. Essas atas estiveram em sigilo. Eles queriam sigilo até 2023, ou seja, até ano passado, até depois da eleição do Lula, né? Até a eleição de 2022. E só que com algumas protestos, inclusive de organizações mais à esquerda, eles resolveram abrir, só que abriram em 2019,
quando esse conselho, que era só para namorar ideia, para trazer propostas, passou a ser um conselho já definitivo, tá? Não ia ser mais algo temporário, ia ser permanente. E por que essas reuniões são importantes? Porque toda a teoria utilizada para a censura no Brasil começou a ser trazida naquela época. Então, organizações que são chave no complexo industrial da censura americano estavam sendo importadas já. Então, tem uma ONG chamada SaferNet, ou SaferNet, mas eu acho que é SaferNet, que se chama, o representante da SaferNet trouxe a experiência americana para cá. Então, o que eles já estavam aplicando nos Estados Unidos foi trazido para o Brasil, e isso foi ao longo de toda a história do TSE. Então, não é só essa reportagem que a gente publicou, a gente tem mais 2 reportagens, que foi, na realidade, o grande arcabouço, são formato mais de relatório, tá bem mais extenso, e está gratuito num outro site, depois se o Paulo puder disponibilizar. Eu vou colocar no meu Locals para todo mundo ter o acesso. Pode ver também pelo seu Twitter, mas vou colocar no meu Locals. Isso, deixei fixado no meu Twitter, e vocês podem ver essas 2 reportagens. A primeira é sobre as conexões do Brasil com o complexo industrial da censura americano, e a segunda é sobre a escalada autoritária do TSE. Então, começo a mostrar passo a passo como que o TSE foi avançando no seu projeto autoritário. Então, quando o pessoal fala de... não sei se pode falar esse nome, mas quando a gente fala de Alexandre de Moraes, o pessoal fala, não, o Xandão é um monstro, é o cara que tá censurando todo mundo e tal, mas mais ou menos, porque quando tudo isso começou com a gestão do Gilmar Mendes, foi para a gestão do Fux, e na gestão do Barroso é que o negócio tomou corpo, tá? E quando o Xandão entrou no TSE, vocês podem ver aí, fazer uma pesquisa, vocês vão ver, ele entrou já no meio do período eleitoral das últimas eleições, então já estava tudo pronto, a casa estava arrumada para ele, mas claro que ele avançou ainda mais. Digamos assim que ele foi o carrasco, né? Ele foi o cara que... ele matou a democracia, mas quem planejou o crime, quem criou as condições todas, forneceu estrutura para o crime acontecer, passou pela mão do Gilmar Mendes, passou pela mão do Fux, passou pela mão certamente do Barroso. O período do Barroso foi um período muito cruel, né? Com termos de ajuste de conduta entre o TSE e Facebook, essas coisas todas. Os alicerces, digamos assim, foram colocados muito pelo Barroso, né? Sim. Várias portarias foram aplicadas pelo Barroso, inclusive os grupos de inteligência, isso é importantíssimo para a gente entender o que aconteceu nas últimas eleições. Grupos de inteligências criados dentro do TSE para poder investigar qualquer um que critique, seja o STF, o TSE, sistema eleitoral, qualquer comentário que você faça, você está já no radar. E, sinceramente, como isso não tem controle, qualquer comentário, na realidade, de rede social, tudo que você faz e outras coisas. E aí, não satisfeito com isso, quando o Alexandre de Moraes assumiu, ele criou uma polícia secreta dentro do TSE. Essa polícia secreta responde a ele diretamente, então ele é o presidente dessa polícia secreta. Como o TSE não respondeu a gente, e estamos aí no aguardo de um pedido de lei de acesso à informação, ou seja, que eles vão ser obrigados a responder, essa polícia secreta ainda está ativa, mesmo depois das eleições. Não tem decreto. O que é essa polícia secreta? O que essa polícia secreta faz? São agentes. Pois é, essa é o grande problema. A gente não sabe. Porque ela é secreta, né? Não, exato. Não existem por exemplo, a ABIN, a gente sabe quais são as atribuições. O Alexandre de Moraes não queria depender da ABIN no período eleitoral e criou sua própria polícia secreta para poder investigar qualquer coisa relacionada a eleições. Mas pode ser qualquer coisa. Então não tem as atribuições, não tem regulação. Quem que regula isso aí? Não tem. Quem são? Mas o que são essas pessoas? Como é que se descobriu que tem uma polícia secreta? Não, ele publicou a portaria, isso foi publicado, só que foi totalmente abafado na época, você não vê
muitos comentários sobre isso. Você pesquisar aí, Polícia Secreta Alexandre de Moraes, tem uma outra notícia que passou assim totalmente fora do radar. Eu não sei se a direita acabou ignorando isso diante de outras coisas, então questão de urna ou de outras coisas, mas e também era muita coisa, né? No período eleitoral curioso teve que no bastante coisa ao mesmo tempo. no momento em que o Alexandre está acusando o Bolsonaro de ter criado um aparato paralelo de espionagem, a gente esteja discutindo a existência de uma polícia secreta de espionagem, possivelmente, pelo próprio Alexandre de Moraes. Então, aquela ideia de acuse-os do que você faz, né, e xingue-os do que você tá aí cuspida e escarrada. Sim, estou vendo muitos comentários em relação a isso, né? Com essa frase aí. E basicamente parece que é o que está acontecendo, né? Então, olha, para não mostrar que eu fiz isso, vou acusá-los de que eu fiz, de que eles fizeram isso, né? Que coisa então, impressionante. Essa polícia secreta não tem controle nenhum, então não tem, por exemplo, a BIM, ela responde ao ministro da Justiça, responde ao Executivo. Agora, essa polícia secreta do Xandão, ele é o presidente desse grupo. Então é ele que é o presidente do TSE. Então não tem controle nenhum. Os policiais são policiais federais? Então, alguns eram delegados de polícia estadual, que é muito interessante ainda, por que ele chamou esse pessoal. E provavelmente tem mais gente, só que como é secreto, realmente, muita gente tem desvio de função. Eu conversei com uma fonte do TSE, e muita gente lá dentro tem desvio de função. Então, o cara está registrado como secretário, secretário-geral, mas qual que é a atribuição dele? É trabalhar com grupos de inteligência, tá? Realmente, eu estou vendo aqui o que você está falando, Davi, estou até colocando no ar uma reportagem aqui de 1º de setembro de 2022, do Alexandre de Moraes cria serviço secreto do TSE para eleição. Núcleo de inteligência será composto pelo próprio ministro, 3 tenentes-coronéis da PM de Brasília, Minas e Bahia. E está aqui. E o Lewandowski... Daqui a pouco vão acusar a gente de fake news, mas tá aqui, né? Tá aqui. Sim. Tudo amparado em documentos, então tem... O objetivo é coletar dados e processar informações de interesse da segurança pública durante o período eleitoral. Que coisa impressionante, realmente. Agora, não diz que dados são esses, né, como funciona. Assim, tem muita coisa nesse âmbito aí que dá para comentar, outras nem tanto, porque a gente ainda tem que apurar um pouco melhor, e outras são delicadas demais, né? Toda essa relação de ABIN e tal. Então, tinham agentes da ABIN nessas primeiras reuniões com o TSE. A ideia dos ministros era, nesse primeiro momento, criar um arcabouço teórico para poder avançar o projeto de censura, lógico que não explicitamente, né? E, inclusive, eles ficaram até um pouco decepcionados com a palestra que eles receberam do FBI, porque eles queriam avançar ainda mais, e o FBI meio que segurou a onda, sabe? Tipo assim, olha... Uma tal de primeira emenda, né? Fica difícil, a gente tem que atuar nos bastidores. Não, acho que é atuar direto. Tocar o terror. Agape, eu não posso deixar de perguntar, o que o Jorge Soros tem a ver com isso? Eu vi também o Pierre Omidyar, a maioria das pessoas não sabe, se eu não me engano, ele era o eBay, né? A empresa dele que ele vendeu. Dono do eBay e do The Intercept. Não, ele é dono da Intercept, ele é um dos grandes financiadores de todas as agências de checagem de fato do mundo inteiro, de todos os projetos e ONGs de checagem de fato. Ele é o homem por trás do financiamento dessa história, né? Uma vez eu perguntei para ele, pro nosso querido Greenwald, a respeito do Pierre, porque foi o Pierre que financiou o Glenn Greenwald para fazer o Intercept, né? E ele falou, realmente, o Pierre foi uma pessoa que se perdeu e tal. Eu falei, pô, acho que não, acho que ele sempre teve esse plano de censura, né? Mas explica pra gente que conexão é essa desses bilionários internacionais com essa história. Legal.
Bom, Soros entra de várias maneiras, tá? É aquela história do follow the money, né? A censura no Brasil, ela tem várias frentes, não é uma só. Então, não é só TSE, agora vem do Executivo e vem também do Legislativo. E para fazer passar essa agenda, não dá para você fazer à força. Ninguém gosta de censura. Ninguém gosta de censura. E você tem que colocar outros nomes mais bonitinhos. Vamos combater ataques violentos em escolas. Quem que é a favor de ataque violento em escola? Você é a favor? Não, não sou a favor de ataque violento em escola. Ah, então quer dizer que você é a favor do PL das fake news. Então, o Jorge Soros entra financiando quase muitas organizações, não vou falar quase todas, mas muitas organizações com milhões de dólares que fazem militância em prol do PL das fake news. Além disso, ele financia as organizações que estão criando o arcabouço teórico para poder aplicar a censura no Brasil. Então, por exemplo, quando eu falo de arcabouço teórico, os conceitos de desinformação foram criados pela Claire Wardlow, não sei como pronuncia, que veio para o TSE dar algumas aulas, o material da organização dela, que era conhecida como First Draft, foi utilizado também para o TSE para poder aplicar. O Alexandre de Moraes utilizou o tema da desinformação, então um conceito criado pela Claire foi utilizado pelo Alexandre de Moraes nos inquéritos das fake news, de atos antidemocráticos, foi utilizado na CPI das fake news. Então, assim, eles não poderiam ter feito tudo o que eles fizeram sem o arcabouço teórico dessas organizações, que foi financiado pelo Jorge Soros. Então, você pega Sleeping Giants, financiado pelo Soros, financiado pela Serra Pilheira, do nosso amigo, como que é o nome dele? O cineasta, assume o nome dele, o dono o herdeiro do Itaú, esqueci o nome dele agora, vou lembrar, João Moreira Salles, né? Moreira Salles, isso. Moreira Salles, e financiado por outras organizações, o Omidyar também financiando várias organizações dessas que atuam em prol da censura no Brasil. E sem esse dinheiro também, possivelmente, não teria avançado tanto essa agenda. Então você tem um complô, efetivamente, que envolve meio que o deep state americano, vou chamar aqui as agências de polícia americanas, que atuaram pelos bastidores para censurar conteúdo de direita, censurar reportagem, bloquear as pessoas. Você tem eles, você tem bilionários nacionais e internacionais criando o arcabouço teórico, e toda essa rede que dá suporte não só ao Alexandre, mas aos ministros, a vários ministros do STF que comandaram o TSE ao longo dos anos. Então o buraco é bem mais embaixo do que simplesmente só o Xandão, né? Exatamente. Então, eles estão atuando em várias frentes ao mesmo tempo, e a cada dia, e assim, quando eu até falei para o Mike, né? No Brasil, é todo dia uma ação de censura nova e um avanço da agenda, e tá estão apertando cada vez mais o cerco. Exemplo, o Lewandowski, que agora vai ser ministro da Justiça, né? Então eles fizeram uma dança das cadeiras. Dino sai do Ministério da Justiça, vai para o STF. Lewandowski sai do STF, vai para o Ministério da Justiça. E ele quer aplicar essa polícia secreta, né, essa inteligência que foi aplicada pelo Xandão no TSE durante as eleições, ele quer aplicar nas polícias estaduais. A gente lembra que as polícias estaduais, embora não sejam parte, vamos dizer assim, de um efetivo militar de primeiro momento, né, então se tiver uma guerra, eles são uma barreira contra projetos autoritários centralizados. Então você pode ter um governador autoritário que vai poder utilizar a polícia estadual dele para repressão, só que elas não respondem ao governo federal diretamente. Agora, você já tem projetos, ideias
de criar uma polícia nacional, então o policial não vai ser mais policial estadual, ele vai ser policial federal, e aí você cria uma diferenciação desse policial ostensivo, né, que é a PM, do que é a Polícia Federal, ok? Mas existem ideias de levar essas polícias para o guarda-chuva do governo federal. Isso é um grande perigo, claro, Claro. todo mundo que defende a liberdade, e isso está avançando. Então, lógico que começa aos poucos. O Dino criou umas bolsas lá para policiais militares, muitos estados aceitaram, São Paulo não aceitou, não quis receber essa bolsa, muitos policiais ficaram chateados, né, claro, porque é um dinheiro meio que de graça, né, o Lula ia pagar para o pessoal fazer cursos, mas era curso de nada, né, só para dizer que fez o curso, mas era para receber um dinheiro para poder dar um agrado e já começar a cooptar as polícias para essa ideia aí de ir para o guarda-chuva do governo federal. Então, terem esses núcleos de inteligência baseados no que o TSE fez é algo que deve ser prestado mais atenção. É uma coisa absolutamente impressionante essa conexão, porque se a gente pensar em combater um lado sem combater toda a estrutura que existe por trás, a gente corre o risco de cortar só uma cabeça da hidra, né? Então é um perigo gigantesco. Uma pergunta para a gente encerrar, Agape. Você não, pesquisando esse tipo de coisa, você não se surpreende com esse nível de articulação que a esquerda internacional tem e com essa rede de financiamento, que aqui no Brasil é uma dificuldade, os empresários não querem dar dinheiro para nada de direita, não tem um veículo de mídia de direita, não tem nada. Você quer fazer jornalismo investigativo, não tem financiamento, você quer fazer mídia, não tem, os empresários não coçam o bolso. A ligação, os congressistas brasileiros não têm nenhuma conexão com os congressistas americanos. Eu estou tentando construir essa relação, mas achei que fosse pegar alguma coisa para construir em cima e ajudar, e estou tendo que construir meio que do zero mesmo. Não te surpreende essa disparidade? Sim, sim. Algumas investigações que eu já fiz sobre esquemas, né, vamos dizer, esquemas de esquerda. Vou dar um exemplo, né? A ONG Nossas. A ONG Nossas está por trás de várias iniciativas no Brasil de lobby e conseguiu fazer passar várias coisas, como, por exemplo, a questão do absorvente gratuito, né? Gratuito, entre aspas. E uma delas é o caso do passe livre nas eleições. Esse caso é interessantíssimo, porque ele foi utilizado, porque ele começou com um projetinho, uma ideiazinha, o negócio virou uma bola de neve gigantesca e terminou com a prisão do ex-diretor da PRF, né? A ideia é que as prefeituras, pressionar prefeituras a instituírem passe gratuito para que as pessoas pudessem ir votar. Era proibido isso aí pela legislação eleitoral, mas sim, acabaram passando esse tipo de coisa. Aí algumas prefeituras adotaram, criaram leis, depois governadores, e aí, quando o negócio tomou corpo, o Alexandre de Moraes falou: bom, como vocês estão instituindo isso aí, então eu vou tornar obrigatório, né, o passe gratuito, e aí ele proibiu as operações da Polícia Rodoviária por causa do negócio do passe gratuito. E por causa das operações que foram feitas, a PRF falou: não vou deixar de fazer operação. Pode ter compra de voto, pode ter tráfico de drogas, sei lá o quê. Não posso parar de trabalhar porque está tendo eleição. E aí aconteceu da prisão do diretor da PRF por conta de uma ação da ONG Nossas, que é também financiada pelo nosso amigo Jorge Soros, né? Então é uma articulação gigantesca, eles não pensam. E a direita tem muito desse problema de ser reativo, né? Então, por exemplo, agora você tem o CONAI, né? Aquele conselho lá, o Congresso, para poder votar como que vai ser o ensino no Brasil nos próximos 10 anos. A direita ficou sabendo disso agora e começou a querer reagir, fazer e tal, aí faz vídeo, os caras já estão desde o ano passado, pelo menos desde o último CONAI, que foi há 10 anos, numa gestão do PT, se organizando. Então,
aquilo lá do passe livre, eles já estavam pensando que se o Lula não fosse eleito, ia ter uma desculpa. Olha, não foi eleito porque o Bolsonaro foi lá e barrou os eleitores do Nordeste de irem votar. E pronto, já tem uma narrativa perfeita. É tudo muito bem planejado. Então, e é um ataque de múltiplas direções, né? Uma coisa impressionante. É difícil de reagir, porque são tantas frentes. Você está preocupado com o PL 2630 aqui, aí os caras vão ali do outro lado e começam a tratar de aborto. Aí você fala, não, peraí, aborto não. Aí o cara começa uma medida para colocar trans não sei aonde. Você fala assim, porra, peraí, socorro. Né? E todas essas pessoas com uma quantidade de financiamento gigantesca. Se você for muito da cooptação dos jornalistas para essa esquerda globalista foi feita através de muito dinheiro do Pierre Omidyar, né? Eu digo até que a saída do Glenn Greenwald foi uma coisa pública do Intercept, foi porque o pessoal do Intercept não queria perder o patrocínio do Pierre e o Glenn começou a sentar o pau no governo Biden. Então, aí o pessoal falou, não, peraí, se vai bater no Biden, a gente vai perder financiamento do Pierre, que é um desses caras financiando essa rede louca. Agape, obrigado pelo papo. Eu queria te pedir, desde já, para que você volte aqui quando você publicar novas informações dessa investigação e que você me permita compartilhar isso com o público brasileiro, porque eu entendo que o seu foco seja o público internacional, como está correto. Eu mesmo já enviei hoje a tua reportagem para 3 membros do Congresso dos Estados Unidos, já enviei para pessoas influenciadoras, etc. Muito interessante. Mas eu quero que você também, a gente também precisa falar com o nosso público, a gente também precisa dar subsídio ao Brasil, e hoje a gente teve aqui uma enorme audiência, batemos mais uma vez a Jovem Pan, coitadinho, a minha antiga casa, batemos mais uma vez aqui, ficamos brigando cabeça com a CNN Brasil, mas perdemos, mas não tem problema, na terça-feira que vem a gente ganha deles e nosso vídeo ainda vai rodar muito na internet. Obrigado pelo papo, viu, o Agape, volte mais vezes. Eu que agradeço, Paulo, agradeço também o pessoal que está assistindo a gente. Como é que as pessoas podem te seguir, Agape? Bom, você pode me seguir no Twitter, eu sou mais ativo no Twitter, lá no David... Arroba David, _Agape, e _. Ou pode seguir a nossa página, né, o nosso site de jornalismo investigativo, o A Investigação, meu projeto aqui no Brasil. Eu vou trazer esses conteúdos que a gente está publicando lá fora, a gente vai trazer para cá também. Não vai ser simplesmente uma tradução, vai ser um pouco mastigado para quem está aqui também, para que possa entender o contexto brasileiro. Então, e tem mais investigações aí que a gente está fazendo, está em andamento, por isso que a gente acabou não publicando aqui no Brasil, porque as investigações em andamento, muita coisa acontecendo, então a gente tem que descobrir e denunciar, principalmente lá fora. Isso eu anunciei que ia fazer isso no ano passado, né? Que é importante demais que o mundo saiba o que está acontecendo no Brasil. E na sequência eu vou trazer para vocês aqui sim, tá? E agradeço a todos aí pela compreensão. Obrigado aí a cada um que pôde colaborar com essas investigações, o pessoal que também colabora no meu site, né? Nossos apoiadores. São fundamentais aí para a gente conseguir fazer esse trabalho. Tá bom? E Paulo, novamente, muito obrigado aí pelo convite. E pode deixar que quando tiver mais publicações aí para sair, a gente traz para você. Quero em primeira mão, quero ser o primeiro no Brasil a falar sobre elas, porque é muito importante. Mais uma vez, parabéns, Aga.